Olá, povo de Deus, o Senhor tem uma palavra ao teu coração. Para você que está aí se sentindo frustrado, triste, porque algo não saiu como você queria. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, o seguinte: E respondendo Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Meus amados, essa história aqui vai nos dizer que Jesus ensinava e a multidão estava apertando. E ele vê 2 barcos na margem e os pescadores lavando as redes. Ele escolhe o barco de Simão, entra nesse barco e pede para ele se afastar da margem. Ali ele continua a ensinar aquela multidão e quando ele termina, ele vira para Simão e diz, vai em alto mar e lançai a rede. É quando ele responde esse versículo aqui, que nós acabamos de meditar, mestre. Nós trabalhamos a noite toda, nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele lança a rede, foram tantos peixes que ele chamou o outro barco para ajudar. E ambos se encheram tanto que quase foram a pique. E quando eu vi essa palavra de Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? E eu lembrei e o Senhor falou comigo que a frustração faz parte do processo. Que o Senhor, ele nos prova de várias maneiras para saber se nós iremos adorar ou se nós vamos questionar. Por esses dias eu tive uma oportunidade para saudação. E eu fui levar a palavra da mulher cananeia. Quando eu comecei a falar, meus amados, eu não sabia mais o que eu estava falando. É uma passagem que eu conheço, é uma passagem que eu estudei antes de ir e eu orei antes de ir. Só que quando isso aconteceu, eu não entendi por que tinha acontecido aquilo, se eu sei falar da história da mulher cananeia. Que Jesus estava em Tiro e Sidom, que tinha uma mulher com uma filha endemoniada, e aquela mulher chega para Jesus, pede para ele ter misericórdia, que ela tinha uma filha endemoniada. Jesus fica em silêncio. Os discípulos dizem para ele, despede logo essa mulher. E aí ele diz, não, eu vim foi para as ovelhas perdidas de Israel. Ela se prostra. Ela diz, Senhor, socorre-me. E aí ele diz, não é bom que eu lance o pão dos senhores para os cachorrinhos. E ela responde, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Irmãos, eu sei essa palavra e na hora me deu um branco. E eu não entendi, não sabia nem o que eu estava falando. E aquilo me entristeceu. Só que ao invés de me frustrar, de ficar triste, que eu fiquei triste, eu decidi adorar. E naquela mesma noite, uma das levitas cantou, questiona ou adora. E eu chorei de imediato porque eu estava entendendo o que o Senhor estava falando comigo. E hoje, eu procurando, olhando o meu Instagram, eu me deparo com a história de um casal. Que o homem tinha o nome de David, a mulher eu não sei pronunciar o nome. Eles saem da Suécia e eles vão para a selva da África para evangelizar. Eles chegam lá, aquele lugar difícil, um lugar perigoso. Eles pegam malária, a mulher grávida, teve uma menina, não resiste, porque ela estava debilitada, ela não resiste ao parto, ela morre. Aquele homem chamado David pega a criança, entrega para um casal e diz que Deus acabou com a vida dele e foi embora. Depois de alguns meses, aquele casal morre, aquela menina é entregue a outro casal que vai morar nos Estados Unidos. Lá ela casa com um homem que era um pregador da palavra. O ministério cresce. E ela vai saber o paradeiro do seu pai. Ela descobre que o seu pai tinha 4 filhos, que o seu pai tinha tido um derrame. Ela descobre que o seu pai tinha abandonado os caminhos do Senhor e estava no alcoolismo. E os filhos disseram, não fale de Deus. Ele proibiu falar de Deus aqui em casa. Quando ela chega diante do pai, ela diz, pai, ele olha para ela, chora e diz, eu não queria ter te abandonado. E ela disse, tem nada não, pai. Deus cuidou de mim. E ele respondeu, Deus abandonou todos nós. E ela disse, pai, não abandonou não. A missão de vocês ali
naquela selva se cumpriu. Foi só uma alma para Jesus, uma alma que se converteu com a minha mãe. Mas esse jovem, ele conseguiu levar 110.000 almas para Cristo. E lá o nome da minha mãe, ele é respeitado e honrado, porque através dela o evangelho entrou naquele lugar. Então, o que eu quero te dizer com o meu testemunho, com o testemunho desse casal, é que não pare diante das frustrações, porque Deus nos prova. Deus prova a nossa fé, Deus prova a gente na perseguição, na calúnia, todas as nossas reações diante dessas situações. Que você venha se levantar, não desfaleça a obra da sua mão. Continue fazendo aquilo que o Senhor pediu para você fazer, porque Ele sabe o porquê que Ele está te provando. E tudo faz parte do propósito. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém?